Servidoras, sejam todas muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Ana Souza, fundadora do movimento Se Organiza Servidor, mais conhecido como SOS Servidor, movimento de servidoras empoderadas pelo conhecimento, certo? Gente que quer sair do endividamento, que sabe como cuidar das suas finanças, que aprende, que chegou aqui para aprender, que sabe a importância de se organizar financeiramente para viver em paz com o seu dinheiro, né? E é por isso que vocês estão aqui, não é por outro motivo, né? Não é pelos meus belos olhos azuis, que não são azuis, né? É porque vocês vieram aqui para aprender a viver em paz com o seu dinheiro. E toda semana eu faço uma live aqui falando sobre dinheiro, porque a gente precisa desmistificar esse tema, principalmente na vida da servidora pública, e falar sobre o problema, sobre a problemática, aprender é a solução, certo? Estou aqui toda semana falando sobre temas relevantes para a sua vida financeira. E como tudo que é bom a gente compartilha, envia aí a setinha dessa live para sua amiga servidora, certo? Você que está assistindo esse vídeo gravado também, ativa o sininho no YouTube, deixa o seu like, envia também essa setinha, envia aí o vídeo para suas amigas verem e depois você deixa aqui embaixo nos comentários de que cidade você é, de que órgão, tá bom? Vai ser um prazer imenso ter você aqui no SOS Servidor. Bom, o tema de hoje é possível para a servidora sair do consignado e ter paz com o seu dinheiro? E eu quero começar esse aulão fazendo essa pergunta para você que está aí assistindo. O que você acha, servidora? Você acha que é possível sair do consignado e viver uma vida de paz financeira? Comenta aí para mim. Estou esperando você comentar, viu? Você que está no ao vivo, você que está assistindo gravado, deixa aí esse comentário, porque ele é muito importante. Você já vai descobrir por que é importante você, o que você pensa sobre esse assunto. Se é possível, se não é possível. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Estou começando aqui a nossa live com essa pergunta. Simples, é bem simples, tá? E eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora com todo carinho, certo? Se você acredita, servidora, que é possível, realmente é possível, certo? Mas se você não acredita que é possível, eu vou dizer para você, com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, que você está perdendo seu tempo aqui. Por quê? Quando você não acredita que é possível, você sequer tem a ação de fazer o que precisa ser feito. Porque você já acredita que não é possível. Você acha que não dá certo. Você acha que é impossível. A Marlene está falando, olha, eu acho impossível. Acho que sim, mas e depois? Né? Então, se você acredita que não dá, né? Existe até uma frase muito famosa que se você acredita que sim, você está certo. Se você acredita que não, você também está certo. Porque todas as suas ações, elas vão nessa direção. Aquele que acredita que sim, vai trabalhar para isso, para que o sim aconteça, para que a saída do endividamento seja algo definitivo e sustentável na sua vida. E aquela pessoa que acredita que não, ela não vai conseguir, ela não vai ter ânimo e nem coragem para fazer o que precisa ser feito, porque a todo momento ela vai dizer aqui na cabecinha dela, olha, não tem jeito. Isso vai minar todo a vontade, todo o esforço, tudo que poderia acontecer em direção a sair do endividamento vai ficar prejudicado, porque essa servidora ela já disse que não tem jeito, certo? Agora, na verdade, quando eu abro, eu sempre faço jornadas gratuitas, onde eu mostro o passo a passo completo que a gente faz aqui dentro do SOS Servidor, para que você entenda como é possível, né? Porque se você nunca parou para entender o processo do endividamento e o processo de sair da desconstrução do endividamento, você realmente olha para ele como algo impossível, certo? Então,
você é até mesmo incrédulo em relação a isso, poderia dizer assim. Então, de tempos em tempos, eu abro a jornada gratuita e as servidoras vêm olhar e aprender, né, o processo do SOS Servidor, como que ele pega uma servidora endividada e transforma essa servidora de endividada numa investidora, certo? E chega muita gente aqui no curso gratuito e fala, manda direct, porque muita gente desabafa, né? Manda mensagem e tal. E algumas pessoas mandam mensagem nesse sentido: olha, a minha situação, infelizmente, não tem mais jeito. Eu não acredito que tenha jeito para mim. Eu tô devendo aqui, tô devendo ali, tô devendo acolá, tô devendo. E realmente eu vejo essa situação, né? Até brinco, faço uma piadinha, que é a síndrome do Roberto Carlos, né? Não vou mudar, o meu caso não tem solução. E quando a pessoa diz que não tem solução, ela não vai fazer o que precisa ser feito, porque ela já acredita, ela tem a crença dentro dela de que não tem solução. Então, realmente, se você disser que você vai sair do endividamento, você está certa. E se você disser que não vai, você também, de certa forma, está certa, porque você não vai ter as ações, não vai fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar, né? Tudo é a maneira como você escolhe reagir aos seus problemas financeiros. É essa reação, é o que você escolhe fazer deles, é que vai determinar se você vai ter resultados ou não, né? Sair do consignado, deixar de ser escravo aí dos empréstimos, do consignado e desse sistema. Gente, entende uma coisa, servidora, você precisa entender isso. Existe um sistema que funciona, certo? Para te endividar e te manter endividada, certo? E por você não ter o conhecimento dessa grande arapuca que existe no mercado financeiro, a começar pelo consignado, certo? Não que o consignado seja o vilão de tudo, mas ele te coloca, ele vai te colocando, ele vai retirando um pedaço do seu salário, e isso ao longo do tempo, né, vai te colocando numa situação de extrema dependência do consignado, certo? Então, quando você não se dá conta desse sistema, que existe um sistema que quer tomar o seu salário, você acaba se tornando escrava desse sistema, né? E aí, sair disso, romper com isso, não é uma das tarefas mais fáceis. Teve até alguém que comentou aí, eu li rapidamente, é possível, mas não é fácil. Não, realmente, eu concordo com você. Não é tarefa das mais fáceis. Fácil é se endividar. Se eu der um cartão na sua mão hoje, com limite de 20 mil, amanhã você já fala, ó, toma aí, gasta isso aí. É mole, ó, melzinho na chupeta. Talvez não chegue nem no dia seguinte. Hoje mesmo você já cabe com os 20 mil, não é verdade? Valquíria tá falando assim, isso serve para a vida. Realmente é. É uma filosofia para nossa vida, né? E se encaixa em qualquer outra área da sua vida. Mas não é fácil, porém é totalmente possível. Totalmente. Vai lá, depois que vocês saírem daqui, não vai agora não, mas depois que vocês saírem daqui dessa live, você vai lá nos destaques, você sabe o que é destaque, né? Aquelas bolinhas que tem ali embaixo, e tem o destaque depoimento de alunos. Você vai lá e lê os depoimentos dos alunos do SOS Servidor, que você vai ver se é possível, você vai poder acreditar, não no que eu estou falando, mas no que os próprios alunos falam, certo? Então, dependendo da maneira como você enxerga esse processo, né? Essa possibilidade ou a falta dela, essa caminhada pode se tornar menos pesada. Essa caminhada de sair das dívidas pode se tornar mais leve. Eu vou te mostrar
um pouco disso aqui nesse aulão, né? Mas para pensar aí, você que está me ouvindo nesse momento. Faz uma conta mensal, faz uma conta aí na sua cabeça mental, né? Não precisa você colocar aí, expor, tá? Não precisa, só guarda para você. Se você quiser também, não tem problema, mas faz uma conta mental aí de quanto do seu salário está preso no endividamento. E eu não falo só no consignado, não. Falo nos CDCs, nos cartões. Quanto do seu salário está preso nisso? 30%? 40%? 50%? 60%? Tem gente até com mais do que isso, certo? Agora, quando você para pensar nessa fatia do seu salário que foi sendo presa, né? Foi sendo ali sequestrada ao longo do tempo. Se você pudesse resgatar, se você pudesse pegar, ir lá, cancelar aquilo tudo e trazer de volta para sua vida, isso iria te ajudar? Isso iria trazer qualidade para sua vida? Ia mudar a sua vida se você pudesse retomar o salário que você perdeu para o sistema do endividamento, que você perdeu para o banco, para a financeira? Será que isso ia te ajudar a realizar os sonhos que você tem? Talvez de viajar, talvez de trocar um carro, talvez de oferecer uma vida melhor, um conforto para sua família. Isso iria te ajudar? Para pensar nisso. Gente, que coisa triste é você ter o seu salário. Vamos pensar aqui, uma pessoa que tem um salário de 5 mil reais, mas só recebe 3. Porque 2 mil foi sequestrado lá pelos bancos, né? E o que é pior, esse sequestro é com a sua assinatura. Você assina embaixo desse sequestro, né? Não foi com uma arma apontada para você, foi com a sua assinatura. Foi porque você nunca soube gerenciar a sua vida financeira da maneira correta, certo? Então, daqui para frente, à medida que você aprende a cuidar da sua vida financeira, você coloca um ponto final nesse ciclo. Agora acabou. Até aqui, o meu salário, eu estava à mercê desse sistema. Agora eu não estou mais, não. Certo? Eu tive uma aluna aqui no SOS, na turma 7, a Neia. Ela é uma professora de matemática aposentada, né? E que chegou aqui totalmente endividada no cartão de crédito, nos consignados, nos empréstimos, certo? Com a vida financeira totalmente arrasada, totalmente arrasada. E você pode até pensar, poxa, é o primeiro pensamento que as pessoas têm. Como é que pode uma professora de matemática estar endividada? Como assim? Não, não é possível, né? Mas a verdade é que a gente está falando aqui de hábitos, né? A gente está falando aqui de comportamento humano, a gente está falando aqui de coisas que fogem à lógica da matemática, certo? A Neia, ela passou por um divórcio, e é claro que todo mundo sabe o quanto isso abala a vida emocional de uma pessoa, né? E a partir daí ela se perdeu no gerenciamento da sua vida financeira, começou a se endividar. E ela tinha uma loja, 10 anos atrás ela teve uma loja, essa loja fechou, mas ela ficou com a maquininha do cartão. E aí, quando ela começou a se endividar, o que que ela fez? Ela começou a comprar na própria maquininha dela. Ela ia lá, comprava R$ 1.000, passava R$ 1.000 na maquininha. Aí aquele dinheiro era depositado na conta corrente lá, que ela tinha a máquina, né? Descontava o valor dos juros, né? Porque o cartão
ele desconta os juros, claro, e a diferença ela usava. E aí, o que que aconteceu? Ela começou a fazer isso. O dinheiro dela não dava, ela passava no cartão. Ela passava no cartão, só que o cartão, a fatura chegava, que era o próprio cartão dela que ela passava na maquininha. Essa fatura começou a chegar. E aí, o que que aconteceu? Ela foi entrando num processo de endividamento que, quando ela não conseguia pagar, o que que ela fazia? Ela ia fazer um consignado, ela abria um consignado, fazia um consignado, né? Ela fazia um consignado, pagava aquele cartão e assim ela entrou na bola de neve dos cartões consignados e CDCs, certo? E essa dívida foi virando uma bola de neve. À medida que quanto mais ela devia, mais desesperada ela ficava, ela não dormia, ela não conseguia pagar, ela tem problemas de saúde. O que que aconteceu? Ela tinha que pagar uns tratamentos, um problema de coluna sério que ela tem. Ela tinha que pagar um tratamento que ela sentia muita melhora com aquele tratamento, e ela não pôde mais pagar, porque ela se endividou num nível, tá? Uma pessoa que tinha um bom salário, tinha aluguel, morava num lugar legal de São Paulo e foi entrando nessa cilada financeira porque nunca soube cuidar da vida financeira, apesar de ser uma professora de matemática, né? A vida financeira ela é totalmente emocional e comportamental, ela não é lógica, né? O ideal é que você comece a tirar do emocional e vá jogando para o racional. E isso é um aprendizado, né? A gente não aprendeu, mas a gente começa a aprender à medida que você começa a estudar a vida financeira, né? É o que os alunos aprendem a fazer aqui. E aí, aqui, quando a Neia entrou na turma 7, a Neia começou a se organizar, começou a fazer o passo a passo do SOS Servidor, e no final do curso, a Neia estava dando o depoimento, porque ela começou a fazer, ela conseguiu desmontar aquela bomba relógio que ela tinha criado na vida financeira dela, começou a fazer a sua reserva de emergência, começou a fazer renda extra com milhas, foi estudar, né? Tudo a disponibilidade da pessoa. A gente tem uma aula extra um bônus de milhas, mas ela comprou um outro curso de milhas e começou a aprender, né? Muito importante também que a pessoa saiba usar o cartão, porque eu tenho inclusive duas pessoas que me procuraram essa semana agora, que estão endividadas até a tampa, porque começaram a comprar, a usar as milhas, a usar as estratégias de milhas sem saber usar o cartão. As estratégias de milhas são legais, são bacanas, mas se você não sabe usar o cartão, você vai se lascar todinho com ela. Então, como ela aprendeu a usar o cartão com inteligência, ela hoje tira proveito das milhas e faz renda extra disso, né? Mas, se você parar para imaginar, né, como que uma pessoa, numa profissão que domina os números, mas na sua vida pessoal ela estava perdendo tudo que ela levou a vida toda para conquistar, uma professora aposentada com um salário bom, né? E vendo ali a vida dela indo pelo ralo porque não teve o conhecimento necessário para cuidar da sua vida financeira, né? Então, na verdade, sair do consignado significa não apenas você dar fim ao consignado ou quitar um consignado, mas você dar fim a um amplo processo, né, de endividamento que é resultado da vida de uma servidora que tem uma grande parte do seu salário comprometida com o pagamento de empréstimo e de juros, né? Se você tem 30%, 40%, 50% do seu salário comprometido com consignado, com CDC, com dívida de cartão, com dívida disso, com dívida daquilo, quanto sobra para você viver?
E aí, se você não consegue dar fim nessa situação, essa montanha de dívidas só cresce ao longo dos anos. Cresce, 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 né? Até você perder tudo, você perder sua qualidade de vida. Tem gente que perde o casamento, porque começa ali, né, um processo de briga, de acusação, disso, daquilo. Então, é claro, é óbvio que que você consegue sair do endividamento, e eu estou falando isso não porque eu aplico, né? Porque tenho aqui o curso SOS Servidor, mas porque as minhas alunas estão aí para dar para provar que isso aconteceu na vida delas, né? Agora, eu vou te mostrar por que você, né? Ué, se é, Ana, peraí, mas se é possível sair do endividamento, se é possível sair do consignado, por que que eu não consegui sair ainda? Bom, o grande problema que acontece, o grande motivo que as servidoras não conseguem sair do consignado é porque você comete alguns erros que eu vou te falar aqui nessa aula, que eu vou te mostrar aqui nessa aula, certo? Se é possível, e eu tenho tantos exemplos aqui no SOS Servidor, de servidoras que desfrutam de equilíbrio, de paz na sua vida financeira, só você ir lá olhar nos destaques lá do Instagram, como eu já orientei vocês, né? Centenas e centenas de comentários. Por que que eu não consigo fazer? Porque você não faz ainda o que precisa ser feito. Porque você não sabe como fazer. Porque se você soubesse, muito provavelmente você já teria feito, né? Então, você que está entrando aí agora, deixe seu coraçãozinho nessa live. Você que está assistindo gravado, se inscreve no YouTube também. Deixa aí o seu like, envia para outra servidora, tá bom? E vamos lá, gente, ó. Vou te falar agora os erros que você precisa parar de cometer na sua vida financeira para sair do consignado e viver em paz com o seu dinheiro. No final, eu respondo perguntas para vocês, tá bom? Bom, vamos embora lá, ó. Primeira coisa, primeiro erro que a servidora comete é não estancar o seu endividamento. Você não estanca o endividamento. Você não paralisa. O que é estancar, gente? Eu não sei se isso no Brasil todo se usa essa palavra, mas eu acredito que sim, né? Às vezes cada região tem a sua forma de se referir, né? Estancar é paralisar ali um sangramento que está jorrando e o médico, o enfermeiro vai lá, né? Faz as técnicas de primeiros socorros, estanca aquele sangue para aquele sangue parar de jorrar. A mesma coisa precisa acontecer na sua vida financeira. Você precisa estancar o endividamento. Você precisa paralisar o seu processo de endividamento. Porque se você não paralisa, você não tem como colocar um fim nessa situação. É aprender técnicas de prevenção no gerenciamento das suas finanças. Os alunos aqui, as alunas aqui, elas aprendem a se tornar gerente financeira da própria vida, no passo a passo, semana a semana, com ações que elas têm que colocar em prática. E durante um ano que elas ficam aqui no curso, elas precisam colocar em prática, certo? Agora, você é uma servidora que você não sabe o quanto você gasta, muitas das vezes. Você não tem a exata noção dos seus gastos, de como você usa o seu dinheiro. Uma coisa muito importante, servidora, é você aprender a gerenciar a sua vida financeira de forma preventiva. Esse é um assunto do módulo 3, do módulo de clareza e organização, certo? Você precisa aprender a olhar para a sua vida financeira e gerenciar ela do ponto de vista preventivo. Você precisa criar controles. Os controles vão te ajudar a enxergar na sua vida financeira o problema antes que ele apareça, certo? Você precisa aprender a usar, ó, isso aqui, ó, é um símbolo aqui no SOS, ó, uma lupinha.
É essa lupa que vai fazer com que você enxergue no seu orçamento e na sua vida financeira o que você não conseguia enxergar antes, certo? Então, a partir dessas ações, você vai deixar o quê? Você vai abandonar o quê? A remediação. Uma pessoa endividada vive remediando, né? Inclusive, isso é uma frase muito conhecida: é melhor prevenir do que remediar, certo? Quem não gerencia a vida financeira da forma correta, vive fazendo o quê? Remediando. Na hora que o problema aparece, sai correndo para pegar mais um consignado. Na hora que o problema aparece, a Neia, que contei a história aqui para vocês no começo dessa live, ia lá na maquininha dela e passava o cartão. E o que acontecia com essa remediação constante na vida financeira dela? Se transformava em mais dívida. No momento em que ela conseguiu estancar, que ela conseguiu olhar, perceber e olhar para a vida dela como se ela estivesse de fora e olhar tudo ali na frente dela, ela começou a ver aonde ela estava errando e ela começou a estancar, a paralisar. E com isso ela parou de criar novos endividamentos, certo? Uma pessoa endividada, ela vive na remediação. Um outro erro muito comum é que a servidora ela tem a ilusão de que um ajuste pontual, né, um ajuste ali pontual, uma dica, vai resolver a vida financeira dela. Todos os dias eu recebo mensagem pelo direct. Hoje eu recebi uma: olha, me dá uma dica aí financeira para sair das dívidas. Eu falei: o Instagram, meu Instagram de ponta a ponta é dica para sair das dívidas, certo? Só que a dica não vai resolver o seu problema. É um ajuste pontual, uma dica pontual, não vai resolver a sua vida financeira, né? Um exemplo disso, eu vou aqui falar um pouco sobre a portabilidade para vocês, vou responder perguntas para vocês, né? Mas a servidora, ela acredita que ela vai fazer, basta ela fazer a portabilidade e conseguir reduzir o valor ali do desconto do consignado, que ela vai conseguir transformar a vida financeira dela. E, na verdade, não vai. Eu sinto muito te informar, mas não vai. Não fica chateada nem decepcionada comigo. Eu tô aqui para te falar a verdade. Eu não tô aqui para te enganar. Então, se você conseguir reduzir cento e poucos, R$ 200, R$ 300 no seu endividamento, você vai sair das dívidas? Não vai. Você vai conseguir, de repente, ali equilibrar um pouco, pagar alguma outra coisa, mas isso não vai resolver o seu problema, né? Como que eu saio da dívida, Ana? Como que eu saio do consignado? E eu preciso dizer para você, servidora, que você precisa dar início a um processo de desconstrução do endividamento, certo? É um processo que precisa mexer com todo o contexto da tua vida financeira. Não adianta só você ir lá e fazer uma portabilidade e diminuir ali um pouquinho o seu consignado. Você vai precisar olhar para o seu eu financeiro, né? E descobrir como você se relaciona com o dinheiro. De repente, você está cometendo erros financeiros há 30 anos, há 20 anos, desde que você começou a trabalhar. E se você não perceber isso, você não se der conta disso, se você não mudar esse botão aí, nada vai acontecer. Você vai reduzir R$ 200 no seu consignado e vai continuar endividada, certo? Você vai precisar olhar para as suas crenças limitantes sobre dinheiro e reprogramá-las. Você vai precisar olhar para o seu comportamento, para as suas emoções, para o seu padrão de vida, para o seu padrão de gastos. Tudo isso vai ter que ser revisitado. Se você não revisitar, servidora, não vai adiantar você baixar R$ 200 na parcela do seu consignado. Eu vou ensinar isso para você e você não vai, isso não vai mudar a sua vida financeira. Porque para que os resultados cheguem, você precisa de um processo que revisite cada área da sua vida financeira, certo?
Me fala se você está entendendo isso, se você está entendendo o que eu estou falando, se está claro o que eu estou falando para você. Um outro erro, vou te falar também um outro erro muito importante, mas muito comum dentro das pessoas, entre as pessoas endividadas. Um erro muito comum, primário, básico, que até mesmo as pessoas que têm uma vida financeira completamente diferente, que são investidoras, as pessoas muito assim, práticas, muito, digamos, com a mente muito financista, elas ignoram isso, elas acham que isso é tão básico, isso é tão óbvio. Como é que as pessoas cometem um erro desse? Né? Que é gastar mais do que ganha. E eu falo aqui para as minhas alunas nas mentorias, eu pego no pé delas quando a gente está aprendendo ali a olhar o orçamento e fazer tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Eu deixo muito claro para elas: olha, se você gasta mais do que ganha, você não vai sair das dívidas nunca. Nunca. Não adianta pegar dinheiro a mais, não adianta aumentar salário, não adianta diminuir consignado. Você tem uma questão central na sua vida financeira que precisa funcionar. Se você ganha 5 e gasta 5.100 todo mês, a sua conta fecha em 5.100, eu estou falando 5.100, só para vocês terem extensão do problema. Tá? Não precisa gastar 6, não. Gasta 5.100. Você não vai sair do endividamento. Se você ganha 5 e gasta 5, você não vai conseguir sair do endividamento. Certo? Não tem salvação para você. É preciso que você aprenda a aplicar as técnicas para ajustar, para otimizar, né? Tem a aula aqui no módulo 3 que é otimização do orçamento. Otimizar o seu orçamento. Se você ganha 5, você vai ter que começar a ajustar o seu orçamento, e aí você vai aprender, né? Você vai pensar, você vai começar a fluir, a colocar na tua cabeça novas possibilidades, e você vai ter que começar a gastar 4.950. No outro mês você já vai começar a gastar 4.900. E no outro mês você já diminui uma dívida, já termina uma dívida, já de repente usa uma estratégia contra as suas dívidas, né? Aquilo que você já tem, aquele passivo que você acumulou. E aí você vai começando a vir para trás com os seus gastos, com as suas despesas, porque você tem uma engenharia para fazer. A sua vida precisa caber dentro do seu salário, precisa estar contida no seu salário, e não o contrário, o seu salário contido na sua vida. Isso não vai dar certo nunca. Nunca, não tem salvação para quem vive assim. O padrão está aqui fora e o salário está aqui dentro, todo tomado, certo? A gente precisa, através do conhecimento das técnicas, inverter isso. E a sua vida, o seu padrão precisa caber dentro do seu salário, pouco a pouco. Isso não acontece de repente no primeiro mês, mas isso começa a acontecer. Eu não sei se vocês, quando vocês forem lá olhar no, nos destaques, vocês vão ver lá a gente falando: primeira vez em 34 anos que eu não estou no cheque especial. Primeira vez que sobra dinheiro. Por quê? Porque ela começou a fazer tudo o que precisava ser feito, certo? E aí você vai começando a diminuir os seus gastos e o dinheiro começa a sobrar, certo? E aí você começa a fazer o quê? Desconstruir o endividamento. Lembra que eu falei que você estancou? Você não tem que estancar o endividamento? Você começou a estancar o endividamento e começa a construir a prosperidade. O seu dinheiro começa a sobrar para você construir prosperidade. Quem não quer ser próspera, gente?
Me fala aí, se tem alguém que não quer ser próspera. Ninguém vai falar, né? Claro. Agora, quem quer prosperidade na sua vida? Quem é a servidora aí que quer uma vida próspera? Você vai precisar gastar menos do que você ganha. Enquanto você ganhar 5 e gastar 5, minha filha, não tem jeito, certo? Porque nunca vai sobrar para você sair das dívidas, nunca vai sobrar para você fazer reserva, colchão de segurança, nunca vai sobrar para você realizações, você vai viver correndo atrás do vento. Imagina correr atrás do vento. Quem consegue pegar? Não dá não, né? Então, é com esse cenário, e aí, com esse cenário que eu estou mostrando aqui para vocês, né, ao longo dessa live, é que você começa a sair do consignado, certo? É preciso criar condições para você sair do consignado. Não é um botãozinho, não tem um interruptor para sair do consignado. Não tem uma diquinha para você sair do consignado. Tem um processo para ser implantado na sua vida, certo? Seja através da portabilidade, seja através da amortização, preparando uma estratégia de quitação, né? Olha o desafio. Você começa a se preparar para quitar dívidas, para reduzir consignado, para desmontar essa bomba relógio. Mas você precisa necessariamente organizar a sua vida financeira, certo? Você não pode estar gastando mais do que ganha. Você não pode estar usando cheque especial todo mês, né? Porque que é o cheque especial? O cheque especial, ele mostra que as suas despesas estão maiores que a sua receita. Você precisa aprender a se defender do banco. Porque o banco, ele quer mais é que você pegue outro empréstimo. Não interessa se você está usando cheque especial. O banco, ele quer te dar corda para você se enforcar. Você não pode estar enrolado com cartão de crédito. Você vai precisar se desenrolar do cartão. Você vai precisar estar com a tua vida financeira organizada. E aí, sair do consignado vai ser consequência disso. Entendeu, servidora? Tem gente que pega qualquer dinheiro extra, entra um atrasado, entra um 13º, entra a restituição, corre para quitar, para amortizar o consignado, corre para cobrir o cheque especial, corre para cobrir uma dívida aqui, uma dívida ali, mas ele não termina com a causa, continua tudo errado. E aí todo o dinheiro dele vai para esse buraco negro. O dinheiro entra, vai para o buraco negro, o dinheiro entra, vai para o buraco negro, o dinheiro entra, vai para o buraco negro. E anos vão se passando, a vida vai se passando, essa servidora não experimenta a paz, não experimenta a tranquilidade, a qualidade de vida que ela poderia ter, que ela batalhou tanto para ter, tá indo embora pelo ralo. Tá indo embora para o colo do banqueiro. Certo? Então, você precisa de estratégias inteligentes para sair do consignado e não de mais dinheiro. Não apenas disso. O que você precisa é criar dentro da sua vida um sistema que desconstrua dívidas e que construa prosperidade, certo? E sem informação, às vezes a pessoa não conhece a sua dívida, não sabe nada do seu endividamento, né? Na jornada, eu mostro bastante isso para vocês, ensino bastante isso para vocês. Daqui a algumas semanas vai ter Destrava Bolso também, certo? E é isso que precisa acontecer na sua vida, ok? Todo problema financeiro tem saída, tá? Às vezes o que você não tem ainda é conhecimento para sair. Como negociar juros mais baixos com outro banco? Então, as pessoas têm muito essa dúvida, né? De juros mais baixos. Os juros mais baixos, o banco ele não vai te oferecer nunca juros mais baixos.
né? Não adianta você ir lá chorar, você tem que saber negociar com o banco, né? Se você for lá falar, mas eu estou endividada, eu não estou conseguindo pagar a escola do meu filho, como é que eu vou fazer? Ah, meu Deus, o gerente vai puxar lá, vai ver se você tem margem, vai te oferecer mais um empréstimo. Essa é a ajuda que você consegue no banco, né? Buscar ajuda no banco é o que de pior você pode fazer. Bom, é possível descobrir se há juros abusivos em consignados? Então, Márcia, olha, eu vou te dizer que muita gente tenta buscar essa questão dos juros abusivos para tentar reduzir os juros do consignado. E essa na maioria das vezes, uma tentativa fracassada. Por quê? Porque os consignados, eles geralmente, eles têm os juros menores do mercado. Os menores juros do mercado são praticados pelos consignados. Por quê? Porque o consignado é uma dívida com garantia, certo? O banco tem a certeza que você vai pagar. A inadimplência no consignado é muito pequenininha. Por isso que o consignado tem taxas menores. Quanto maior a inadimplência, maiores as taxas. Como não tem chance de você deixar de pagar, né? Muita gente me pergunta como eu faço para parar de pagar o consignado. Sinto muito te informar, você não consegue deixar de pagar o consignado, a menos que você peça exoneração. Você perde o contra-cheque. É a única forma de você deixar de pagar. E quem é que quer, né? Se esse não você só vai piorar ainda mais a sua situação. Que aí você não tinha dinheiro para pagar o consignado, agora você não vai ter dinheiro para pagar outras coisas, né? A não ser que você tenha uma outra questão, um outro concurso, mas dentro da realidade da maioria das servidoras, ela é o concurso dela, não tem como abrir mão daquele salário, né? Então, geralmente, o consignado, ele já tem os menores juros praticados no mercado. Então, dificilmente uma pessoa consegue provar em juízo que ela está tendo juros abusivos no consignado. Geralmente as pessoas, à medida que você vai se tornando vulnerável, você vai ficando numa situação mais difícil, porque a cada momento que você vai fazendo uma nova dívida para pagar outra dívida, você vai perdendo um pedaço ainda maior do seu salário, né? Você sugere pagar as últimas parcelas ou as próximas. Então, Daiane, aí você tem que conhecer a sua dívida, né, para ver, porque depende da forma de amortização das parcelas. Tem parcelas, tem o método de Sacre e o método Price, tá? Em uma delas você paga mais juros no final e na outra você paga os mesmos juros ao longo do contrato. Então você tem que ver qual é a forma como você paga. Agora, geralmente as empresas, né, os bancos, eles não retiram as primeiras parcelas, eles sempre retiram do final. Para quê? Para que você continue a pagar todos os meses. Porque se ele tirar a parcela, vamos falar assim, nós estamos em setembro, outubro. Ele tirar a parcela, você vai pagar 3 parcelas, ele tira de janeiro, fevereiro, de novembro, dezembro e janeiro. Aí você só teria parcela para pagar em março. O banco não quer isso. Então ele mantém a parcela aqui de janeiro, de novembro e retira para você as últimas parcelas, tá? Geralmente é assim. Ah, cartão consignado é o fim da picada, né? Mas isso é assunto para outra aula. Simone, é mentira do gerente, Simone, tem sim, tá? Já ouvi dizer que pagando a última e a atual é um abatimento favorável dos juros. Sempre, ó, óbvio. A atual você é obrigado a pagar, não para bater, você vai estar abatendo os juros ali daquela parcela. E a última você está antecipando, né? Bom, gente, eu vou encerrar a aula, são 21 horas, tá? Agradeço a presença de cada um de vocês, tá?
Beijo grande.